Muito bem, começamos mais um culto, mais uma live aí com vocês. Hoje temos um convidado especial na nossa banda de cordas, nosso amigo Wesley, aí que o Ezequiel trouxe para nos ajudar. E vamos orar juntos? Senhor Jesus, eu chego a Ti, eu te agradeço por esse dia, te agradeço por esse momento que a gente tem, onde a gente pode cantar, tocar para louvar o Teu nome. E a gente pode também aprender da Tua Palavra, que é o guia que o Senhor nos deixou para que possamos viver. Então eu te agradeço por isso, pelas pessoas que fazem isso possível nesse momento, Jesus. Amém. Nossa primeira canção, Todo Som, é a música da banda Resgate, depois se você quiser ouvir. E o bacana da música é que ela fala aquele que te conhece de verdade. Não o personagem que você cria, mas a pessoa que você é mesmo. A música trabalha isso, e o salmista já dizia isso, que ainda a palavra nem me chegou à boca, e o Senhor já sabe. Então, é essa a ideia, e a esse Deus a gente dá todo o louvor, a Ele a gente dá toda a glória. A música fala sobre isso. Todo som. Se você quiser bater palma, dar uma balançada, ninguém tá vendo mesmo, então dá pra fazer, né? Oh, 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 oh. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Que nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair deste universo de amor. Oh, 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 oh. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, que me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Nem o seu filho, que nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair deste universo de amor. A Ele, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória.
Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Última vez. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo som e toda voz cantem glória. Cantem, cantem glória. Cantem glória, cantem glória, cantem glória. Bom, como eu falei, música do Resgate tem uma versão do Baruch também, né? Para não ser injusto com o Baruch. A gente gosta muito do Baruch aqui. A segunda música, Grupo Vida Abundante. O Carpinteiro fala de Jesus, mas não aquele Jesus que a gente vê em filmes, que é um Jesus louro, bonito, né? O cabelo liso, fica as mãos abertas, que faz umas paradas assim meio estranhas. Fala de um Jesus homem, um Jesus que sentia, né? Um Jesus que era forte porque trabalhava na carpintaria. Fala disso, e um Jesus homem como a gente, passou por tudo e nos deixou um exemplo. Então a gente fala desse Jesus, o Carpinteiro. Braços musculosos, de tanto trabalhar, um homem forte, sem medo da morte, um carpinteiro. Mais que 20 anos trabalhando com seu pai, cortando madeira, fazendo cadeira, um carpinteiro. Vivia em nosso lugar, passando o que todos vão passar. Um homem tentado, um homem provado em todos os pontos como eu, mas nunca ao pecado cedeu, nunca ao pecado cedeu. Tomou um banho frio, sentou-se pra jantar numa rude mesa, nenhuma riqueza, um carpinteiro. Beijou sua irmãzinha, brincou com seu irmão, um homem que ria, que sempre sentia, um carpinteiro. Deus encarnado em um homem limitado, a raça humana renovou. Andar como ele andou, andar como ele andou, andar como ele andou, andar como ele andou. Mais que um carpinteiro. Aí, música do Patrick Dugan.
A nossa terceira e última música é outra daquelas que você só poderá ouvir aqui na Igreja Betânia, a música traduzida. Nosso Gesiel faz bastante essas traduções legais para nós. A música Pai Amado, no YouTube é My Beloved. Acredito que essa é a pronúncia correta. Pai Amado. Pai amado, desperta-me, abre os olhos para que eu possa ver. Pai amado, desperta-me, quero ver tua bondade sobre mim. Tu és santo, eu te louvo, com o que eu tenho, com o que eu sou. Tu és santo, eu te louvo, com o que eu tenho, com o que eu sou. Mais uma vez. Pai amado, desperta-me, abre os olhos para que eu possa ver. Pai amado, desperta-me, quero ver tua bondade sobre mim. Tu és santo, eu te louvo, com o que eu tenho, com o que eu sou. Tu és santo, eu te louvo, com o que eu tenho, com o que eu sou. Eu posso amar, eu posso amar, eu posso amar. Pai amado, envia-me além dos rios e montanhas quero ir. Pai amado, ensina-me, quero ser justo e adorar somente a ti. Tu és santo, eu te louvo, com o que eu tenho, com o que eu sou. Tu és santo, eu te louvo, com o que eu tenho, com o que eu sou. Eu posso amar, eu posso amar, eu posso amar, eu posso amar. Oh, graças, Pai, eu posso amar. E o seu exemplo sempre seguirei, em tua palavra eu confiarei. Tua mão me guia até o fim, pra sempre és fiel a mim. Eu posso amar, eu posso amar, eu posso amar.
Thiago Lima, com a nossa reflexão. Muito bom. Quem está na expectativa de voltar ao culto aí, levanta a mãozinha. Isso aí. Acredito que todo mundo levantou a mão aí, né? Muito bom, gente. Poder louvar aqui junto, presencialmente. Vocês já se deram conta de que a gente está no meio do ano, já, na metade do ano já. E a minha pergunta inicial para vocês é: que expectativas vocês têm para esse ano ainda? Porque a gente começa o ano geralmente cheio de projetos e planos, né, e expectativas de realizações, de grandes realizações. E esse ano ninguém esperava que fosse um ano marcado por uma pandemia, né? Olha só. Geralmente a gente começa cheio de planos para a área financeira, para a área da saúde, né? A gente nunca pensa em ficar doente, a gente pensa cheio de planos dos relacionamentos, né? E o corona chegou nesse ano e jogou os nossos planos, as nossas expectativas no chão, né? E como que você tem lidado com isso? Como é que você tem lidado com as suas expectativas? Ainda restam expectativas para 2020? Ou você já está naquele pensamento assim, não, bora 2021, né? 2020 acabou, já deu o que tinha que dar, né? Só na espera de acabar. Muita gente acaba, gente, desanimando, né, diante dessas frustrações e acaba enterrando as expectativas e nem se dá conta, às vezes, por causa das influências, né, enfim, dessa comoção geral, de desânimo, a gente acaba se abatendo e a gente acaba não criando mais expectativas, né? E uma das frases que a gente pode, né, talvez ser guiado, mesmo sem saber, sem querer, é essa aqui, né? A gente passa a criar porcos e galinhas, que é uma frase famosa que eu não sei quem é o autor, mas ela diz assim: não crie expectativas, crie galinhas e porcos. Se tudo der errado, você terá ovos com bacon, né? Essa é uma frase de alguém que simplesmente enterrou qualquer possibilidade de expectativa com o futuro. Eu comecei o ano cheio de expectativas, cheio, planos e projetos, né? E em algumas áreas, gente, eu tive bastante desestabilidade, né? A área financeira, por exemplo, né? A empresa começou bombando, um dos melhores inícios de ano da década, né? E várias expectativas, porque o início foi bom, então a gente já planejou coisas maiores. E aí chega essa pandemia e hoje a gente está operando 15%, 20% da nossa capacidade. Tá? Imagina, vai ao chão as nossas expectativas, né? Então, uma das falas que eu mais ouço assim, né, entre as pessoas é: até quando vai isso? Talvez essa é a sua fala também. Até quando vai essa indecisão, essa insegurança com relação a essa pandemia na saúde, na economia, né, nos relacionamentos? A gente não pode abraçar mais as pessoas e a família. Como fica toda essa questão? O até quando, às vezes, ele começa a ser a frase nossa de vida. Até quando vai isso? E uma frase totalmente triste, desanimada, sem expectativa de futuro, né? Talvez até antes do corona você já vinha com essa frase. Talvez com uma doença que não seja pelo corona, né? Uma doença que você não tem cura, talvez por relacionamentos que já vinham ruins, né? E você pensa assim, pô, até quando isso? Talvez na área financeira já estava ruim, e você pensando, esse ano vai ser bom. Não, né? Então assim, o até quando, às vezes ele começa a nos guiar, começa a se tornar uma frase nossa de vida. Mas, gente, a Bíblia ela apresenta para a gente, e é isso que eu quero trazer nessa mensagem de hoje para vocês. A Bíblia apresenta para a gente que existe uma fonte segura, que é Deus, e existe um alvo seguro também, que é Ele, onde nós podemos colocar as nossas expectativas e ter certeza de que elas vão ser supridas. Expectativas certas em Deus. Toda expectativa certa que a gente coloca em Deus, a gente pode ter certeza que ela vai ser suprida. Deus, Ele promete isso para a gente. E é interessante porque dentro das nossas expectativas terrenas, em pessoas, a gente perde essa vontade de ter expectativa em pessoas, porque as pessoas frustram a gente, prometem e não cumprem. Deus não, gente. Deus, Ele conhece o passado, o presente e inclusive o futuro. Imagina a gente poder colocar expectativa em alguém que conhece o futuro, né? Se tivesse uma pessoa que soubesse os números da Mega Sena, do próximo sorteio,
a gente iria até essa pessoa. Deus, ele tem, gente, o conhecimento de tudo, inclusive o tempo, né, tá nas mãos dele. Deus, ele é a fonte e Deus, ele é o alvo, certo, para as nossas expectativas. É isso que a gente vai ver hoje nessa mensagem. Eu quero trazer o diálogo entre Jesus e Nicodemos, que está lá em João 3, né, que para mim é um diálogo riquíssimo a respeito disso, a respeito de expectativas, como Jesus trabalha as expectativas de Nicodemos, e isso traz muitas verdades para a gente hoje, em meio a essa situação. Mas antes de chegar nesse texto, lá em João 2, um capítulo antes, no finalzinho ali, tem o plano de fundo disso. Jesus está realizando sinais e prodígios e maravilhas e curas e muita coisa acontecendo, e as pessoas começam a ver, e as pessoas começam a seguir Jesus. As pessoas começam opa, tem coisa acontecendo ali, tem coisa acontecendo, e isso não é do mundo natural, isso vem de Deus, isso é um negócio que não é normal. E as pessoas começam a seguir Jesus, começam a colocar expectativas em Jesus. E aqui vem a primeira pergunta para a gente pensar. Quais são as suas expectativas hoje que você tem relacionadas a Jesus? O que você pensa a respeito de Jesus? O que você espera de Jesus? Porque as pessoas, elas seguiam Jesus a partir de expectativas próprias, egoístas. Elas viam sinais, opa, eu posso ter de repente a minha expectativa sanada em Jesus, eu vou atrás dele. Então a gente sempre procura Jesus, gente, através das nossas expectativas. E quais são as suas hoje? A gente tem infelizmente, muitas teologias ruins hoje, influenciando a igreja, inclusive a igreja brasileira, a igreja evangélica, teologia da prosperidade, teologia da libertação, teologia do coach, agora que está na moda, né? São teologias que influenciam diretamente a nossa crença em Jesus. E talvez, gente, seja o seu caso, você chegou em Jesus procurando uma cura, né? Procurando uma solução financeira. E aí, essas são expectativas que a gente coloca em Jesus, mas Jesus, ele não promete isso para a gente. Né? Então, muitas pessoas seguiam Jesus, até o Bruno pregou isso há 2 semanas atrás, né? João 2 ali, Jesus realizava sinais, mas Jesus não se deixava confiar às pessoas. Por quê? Jesus sabe que as nossas expectativas, elas são egoístas, elas são expectativas que não são aquilo que Jesus promete para a gente de verdade. Então, sim, gente, Deus pode dar tudo que Ele quiser para a gente, inclusive prosperidade financeira, né? a cura para a nossa depressão, para os nossos problemas emocionais, tudo isso Ele pode. Mas o que Jesus deixa claro para a gente, que a Bíblia deixa claro para a gente, que isso é muito pouquinho, muito pouco, perto do que Ele pode e do que Ele quer proporcionar para a gente, do que Ele espera que nós coloquemos de expectativas nele. Então, a gente pode até pensar assim, falar, né? Não, eu não creio nessa teologia da prosperidade, Tiago, e tal. Não, isso está longe de mim e tal. Mas pensa bem, né? Quando dá alguma coisa errada na sua área financeira, como pode estar acontecendo, talvez na sua saúde, né? Ou talvez em relacionamentos que está meio esculhambado, qual a primeira coisa que acontece com você, né? Essas áreas vitais assim, né, da vida da gente, geralmente, quando uma delas desestabiliza, a primeira coisa que a gente faz é culpar Deus. É uma das primeiras coisas que a gente faz é deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, tirar o tempo, né, do espiritual, da vida com Deus, jogar de escanteio. Aí, com palavras, a gente não culpa Deus. Mas, gente, essa teologia ela é tão forte que ela acaba influenciando a gente não percebe. Mas a gente, quando vê, está afastado de Deus, a gente não culpa Deus com palavras, mas a gente está culpando com as nossas ações. A gente está colocando nele expectativas que ele não tinha prometido para a gente. Então, isso é importante, a gente ter esse primeiro filtro. E aí, gente, a gente chega em Nicodemos. Nicodemos, ele tinha uma expectativa em Jesus. Né? Ele viu Jesus realizando sinais, prodígios e tal, ele foi até Jesus com uma expectativa em mente. A expectativa de Nicodemos era, Jesus é o Messias, o enviado de Deus para mim. Nicodemos, por mais que ele fosse um homem muito religioso e influenciador no farisaísmo, Nicodemos, gente, ele tinha uma grande frustração na vida dele, que era comum a todos os fariseus e judeus da época, que era o domínio romano. Para Nicodemos, Nicodemos odiava os romanos, detestava os romanos, eles eram a pior espécie.
porque eles estavam manchando a terra sagrada dos judeus. Né? Imagina, Deus prometeu para Abraão e para toda a descendência, para Nicodemos, aquela terra. E aquela terra, eles estavam lá, mas não era deles. A grande frustração de Nicodemos era essa. Eu não posso ser livre na minha própria terra, que próprio Deus prometeu para mim. Então, Nicodemos, ele vai até Jesus com essa expectativa. Às vezes a gente acha, né, essa expectativa ela está errada porque eu já sei esse texto e tal. Mas será que a gente sente que está errada essa expectativa? Pensa comigo. Não parece, às vezes, que está meio certo? Assim, Nicodemos, ele era um cara certo, ele não tinha pecadão grande, né? Ele era um cara que fazia ali todos os rituais, né, que o Antigo Testamento ordenava, ele era um cara correto perante a sociedade. E aí, se vem alguém da parte de Deus, né, o Messias, Jesus, não teria que vir para ele? Pensando relacionado a outras pessoas que faziam pecadões, que não estavam nem aí para a lei, né? Pensando nisso, se viesse Deus à terra, ele não teria que dizer para mim, tu tá certo, né? Eu estou contigo, e eu estou contra aqueles outros ali. Era isso que Nicodemos tinha na cabeça. Então, quando ele vê Jesus realizando sinais de Deus, ele pensa, opa, ele veio para mim. Ele veio atender a minha expectativa. Gente, essa é uma visão egoísta de Nicodemos e também nossa, né? Porque as nossas expectativas em Jesus, em um primeiro momento, geralmente elas são expectativas egoístas. Eu quero um Deus bom para mim, do jeito que eu sou, que eu não preciso mudar nada, mas um Deus mais vingativo para as pessoas que eu não gosto ou para as pessoas que cometem os erros que eu não cometo. Nesse contexto é que acontece o diálogo entre Jesus e Nicodemos. E o texto diz assim, lá em João 3, né? A gente vai ler até o 16. Diz assim, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, gente, é que ele foi de noite ter com Jesus. Embora muitas pessoas, né, teólogos e pregadores, critiquem ele nisso, ele era um cara que tinha vergonha de Jesus, né, não queria mostrar que estava andando com Jesus ali porque queriam falar dele. Isso é verdade. Mas é interessante que Jesus não dá bola para isso. Né? Jesus aceita Nicodemos, tem um dos diálogos mais produtivos da Bíblia com um fariseu, e mais riquíssimo, né? E Jesus ele não está nem aí para isso. Isso aqui para mim é uma verdade que a gente pode aprender com Jesus. Independente do que seja o seu de noite. Né? Se você talvez tem influência de pessoas que dizem, tu vai lá naquela igreja, ou tu vai pesquisar sobre Jesus, tu vai perguntar para aquele pastor, talvez você tenha vergonha, talvez as pessoas falem mal ou te critiquem, não tem problema nenhum em você vir de noite. E você usar um inbox para chamar um pastor e perguntar sobre Jesus. Você usar o WhatsApp, você usar uma rede social. Ninguém precisa ficar sabendo e Jesus não está nem aí para isso. Jesus não se importa com isso. Então, assim, dê um passo em direção a Jesus. Através disso, nós sabemos que tu vem de Deus, né? Nicodemos diz, sabemos que tu vem de Deus. Nicodemos, ele coloca o nós na conversa. Ele traz o que os seus amigos fariseus falavam a respeito de Jesus. Outra coisa, a gente não precisa falar o que as outras pessoas dizem a respeito de Jesus. O que Jesus está interessado é no que eu penso. O que você pensa a respeito de Jesus? E isso é o que importa para Jesus. Isso é o que importa no diálogo com Ele, na conversa com Ele. Então, Nicodemos viu os sinais de Jesus. Talvez você veja sinais. Talvez você esteja vendo toda a historicidade de Jesus, por exemplo, hoje. Né? Ela não vale dentro das faculdades, ela não tem muito valor. Né? Nas rodas de conversa, por aí, todas as evidências a respeito de Jesus, mas isso são sinais. Talvez esses sinais, eles chamem a sua atenção, como chamaram a minha. E talvez você com vergonha, você fique assim, mas será que eu vou até Jesus? Será que eu vou tirar essa dúvida? Esse é o momento para você dar um passo em direção a esses sinais. Jesus, ele não se importa o jeito que você vai vir. Jesus, ele se importa em lhe passar a expectativa certa que você pode ter
nele. E aí continua a conversa, né? Nicodemos diz isso para Jesus e Jesus responde, embora não seja uma pergunta de Nicodemos, né? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus ele identifica expectativas erradas em Nicodemos. Por mais que Nicodemos não perguntou, Jesus entendeu uma pergunta implícita, que era a respeito das expectativas de Nicodemos que estavam erradas. Então a fonte de Nicodemos estava certa, ele foi até Jesus, mas as suas expectativas estavam erradas. E Jesus ele corrige isso. E é legal porque Jesus não enrola. Jesus não dá a recíproca para ele. Ah, tu também é um cara bom. Não, vai direto, porque está mexendo com vida eterna. Para Jesus isso vale muito, gente. Então Jesus ele não enrola. Ele vai direto. Ó, cara, é o seguinte. Se tu não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A expectativa de Nicodemos era: cara, o teu até quando acabou? Ah, até quando, Senhor, eu vou viver aqui subjugado aos romanos? A expectativa de Nicodemos era que Jesus chegasse e dissesse: cara, acabou hoje. Hoje é o teu dia da salvação. Embora fosse a salvação, mas não a que Nicodemos esperava. A expectativa era essa. A realidade foi: cara, tu tem que nascer de novo. Às vezes Jesus ele vai falar isso para a gente também, porque Jesus confronta as nossas crenças. Talvez você foi criado de uma maneira para entender Jesus como alguém que ele não é. Nicodemos, ele foi educado, ele foi criado desde pequenininho, fariseuzinho lá, para ser um cara legalista, para ser um cara superficial, para não ter nenhum relacionamento com Deus. Ele foi educado para isso. A gente, às vezes, é educado também dentro dos nossos pensamentos egoístas, dentro das nossas crenças. E aí, gente, vem desde a nossa crença na política. Né? O que eu penso a respeito de política? O que Jesus pensa a respeito disso? Qual o valor que Jesus dá para isso? Para o dinheiro, né? Para o meu trabalho. E aí, enfim, a gente precisa colocar em Jesus para filtrar as nossas crenças, as nossas expectativas. Então, a expectativa certa que Jesus ajusta em Nicodemos cara, a expectativa que tu precisa ter na tua vida é ver o reino de Deus. A expectativa que tu precisa ter em mente é participar do reino de Deus. E a realidade é que você tem que nascer de novo. Esse é o grande método que Jesus apresenta para Nicodemos. Como? Nascendo do alto, nascendo de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos questiona o método de Jesus. Ele questiona: como pode isso? Como é que pode isso aí? Para mim não parece muito certo, muito produtivo isso. Interessante porque Jesus também não se incomoda com questionamento. Você pode questionar Jesus, pode questionar o método de Jesus, mas questione para Ele. Questione Ele, questione a palavra dEle, questione a Bíblia. Jesus não se incomoda nem um pouquinho de ser questionado, gente. Jesus não é como a gente. Jesus ele é muito mais paciencioso, misericordioso, gracioso do que a gente. Ele não se incomoda com o jeito. Questione Jesus. Questione Jesus a respeito das suas dúvidas. Então, Jesus apresenta os dois meios pelo qual acontece esse método de nascer de novo: água e Espírito. Nascer da água, Jesus relembra Nicodemos, que sabia de cor, gente, a Bíblia. Ele relembra Nicodemos que lá no Antigo Testamento, lá Ezequiel 36, né, tem a profecia de que nós seríamos purificados, nós seríamos limpos por água do nosso pecado. E Jesus relembra Nicodemos a respeito disso. E também Jesus relembra Nicodemos a respeito do batismo de João Batista. Jesus está implicitamente dizendo: cara, Deus mandou um método. E ele veio vindo, chegou João Batista que trouxe esse sinal do batismo com água, que seria prefigurando o batismo que Jesus faria, que é o que ele está falando aqui. Tu foi batizado, Nicodemos? Jesus está meio que implicitamente confrontando ele a respeito disso. Tu aceitou o método de Deus ou tu acha muito simples esse método de Deus? Jesus ele confronta Nicodemos com isso. Nascer da água é aceitar, gente, que Deus ele é muito mais simples, humilde, misericordioso, gracioso do que eu gostaria que ele fosse, inclusive com as outras pessoas. Deus usa método simples, é simples a coisa. É aceitar Ele como Salvador
e aí dá os passos que ele me passa. Não é muita coisa arada, não, gente. É simples, é relacional a coisa. Jesus ele traz o filtro para a gente do relacionamento. O outro meio é o Espírito. Nascer do Espírito. Jesus está dizendo para a gente que, quando eu coloco as expectativas no reino dele, eu aceito o método simples dele, eu passo, gente, a nascer do Espírito que está morto. Eu estou morto espiritualmente, todos nós estamos mortos espiritualmente, e a gente passa a ter vida espiritual. Isso não pode ser provado pela ciência, né? Não pode ser provado pela física, mas isso acontece de uma maneira sobrenatural. É que Deus ele nos dá vida espiritual. Deus ele nos leva para o mundo espiritual, para o reino espiritual. Isso acontece assim, é instantâneo. Não precisa de muita coisa arada, não. E aí ele continua. Ele diz, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus, então, ele coloca para a gente, mostra para a gente uma imagem do espiritual, né? Trazendo para o mundo físico. A imagem do espiritual se torna o vento. A gente não sabe de onde vem o vento, né? Ele simplesmente a gente sente ele. A gente não sabe para onde ele vai. A gente não consegue estocar o vento, que embora a Dilma diga que pode, né? Mas a gente não sabe como que acontece isso. É um negócio que a gente não consegue explicar. A gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir. O mundo espiritual, quando a gente coloca expectativas no reino de Deus, essas expectativas, gente, elas não são só expectativas vazias e para depois da morte. Eu tenho a realização dela aqui já. Eu consigo sentir. Eu tenho testificação aqui dentro de que eu nasci de novo. De que eu sou do reino de Deus. Isso não é uma expectativa vazia. Por isso a gente, quando coloca expectativas no reino de Deus, elas já começam a ser supridas aqui. Talvez não as expectativas erradas que a gente coloca, mas as expectativas que Deus espera que a gente coloque. Perguntou a Nicodemos, como pode suceder isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto. E vocês não aceitais o nosso testemunho. Aqui é muito interessante essa palavra de Jesus, porque Jesus ele se junta a um grupo de pessoas que viveu já e que ainda continua vivendo depois dele. Jesus ele fala do nós. Nós sabemos, nós testemunhamos e vocês não aceitam. Jesus ele pega o grupinho de Nicodemos lá e diz, cara, o teu grupo está fora do meu grupo. Eu, Jesus, faço parte do nós, de todos aqueles durante a história que aceitaram esse método simples de fé. Esse método simples. E todos aqueles que vão aceitar ainda para frente. Jesus ele coloca o nós como sendo um grupo, a igreja, como os escolhidos de Deus, aqueles que aceitaram isso. Aceitaram esse método dele, aceitaram a salvação vinda dele. E esse nós pode ser o seu. Eu posso ser incluído nesse nós, você pode ser incluído nesse nós, de Jesus fazer parte disso que Jesus vem fazendo durante todos esses milhares de anos, nessa história. E aí Jesus ele continua, se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui, esse texto é riquíssimo, a gente não tem tempo para aprofundar tanto, mas Jesus ele mostra a sua divindade. Gente, Jesus, ele, quando pisou aqui na terra, nessa terra poeirenta, nessa terra caída, né, toda a sua simplicidade, humildade, sua humanidade, né? Mesmo nessa hora, gente, ele nunca deixou de ser Deus. Embora ele tenha abrido mão da sua glória, enquanto ele estava aqui na terra, gente, ele enchia todo o universo, todo o céu, com o seu poder, com a sua glória, com a sua divindade. Jesus, ele nunca deixou de ser Deus. Jesus, ele tinha toda a autoridade, inclusive, para falar o que ele estava falando do céu. Ele desceu do céu. Ele é aquele que tem toda a autoridade para falar para a gente do futuro.
Lá em Números 21, né, Jesus ele trata do que está lá em Números 21 e relembra Nicodemos a respeito disso. Lembra lá, Nicodemos, quando as serpentes estavam picando o povo, e aí o povo estava lá morrendo e tal, e clamaram para Moisés, dá um jeito, Moisés. Deus mandou uma serpente. Moisés, bota uma serpente no topo de uma haste, todo aquele que olhar para aquela serpente vai ser curado e salvo da morte. Jesus ele diz para Nicodemos, eu também vou fazer isso. Hoje, a nossa serpente que nos pica, que está matando a gente, é o pecado, gente. É o pecado que está matando a gente como estava matando o povo de Israel. E Jesus, ele usa a figura da serpente, né? Ele sendo a serpente, a gente pode pensar assim, mas Jesus falando que ele é uma serpente, um animal tão ruim, simbologia tão ruim. Exatamente. Jesus, ele se faz pecado para me salvar do meu pecado. Jesus, ele escolhe isso para ele, gente, por minha causa, por tua causa. Nicodemos, ele me embaralha a cabeça de Nicodemos, porque Nicodemos ele não imaginava que Deus era tão humilde, Deus era tão servo sofredor. E aí o texto continua dizendo, as palavras de Jesus, para mim, é o centro, né, de toda a Bíblia, né, de todo o Evangelho, de todo o plano de Deus, onde ele diz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui, Jesus ele apresenta para a gente um dos maiores valores do reino. Nicodemos ele foi a primeira pessoa a ouvir isso, imagina, um dos textos mais conhecidos no mundo inteiro. Nicodemos foi o cara que ouviu isso da boca de Jesus. Nicodemos a gente não tem muito relato dele depois disso, só diz que ele era um discípulo oculto junto com José de Arimateia. Não sei o que isso significa, né? Mas Jesus ele ajusta as expectativas de Nicodemos ali. Nicodemos, Deus deu o seu filho, e Deus deu o seu filho, o relacionamento ímpar, o relacionamento perfeito, ele resolve estragar esse relacionamento, né? Por um tempo, para limitar esse relacionamento, por tua causa, para se tornar a tua expectativa. O filho também, no mesmo momento, diz, pai, eu vou lá morrer por eles, eu vou lá me tornar sacrifício, me tornar pecado por eles, para se tornar expectativa para a gente. Esse, gente, é o valor do reino. O valor do reino mostra para a gente que dar expectativas eternas às pessoas exige sacrifício. Deus mostra isso. Ele resolve se sacrificar, e isso é um valor da eternidade, esse é um valor de Deus, né? É um valor absoluto em Deus com relação à humanidade. Ele escolhe o sacrifício por amor a nós. E diante disso, ou a gente perece, ou vive eternamente diante dessa verdade. Por isso a minha pergunta para você, como essa verdade mudou as suas expectativas? Se mudou. O que essa verdade ela traz para ti? O que muda na sua vida? O que tem mudado na sua vida isso? Nicodemos ele não enxergou que aquele ano poderia ser bom. Ele não enxergou que poderia ter alguma expectativa em Jesus a partir disso. Talvez você ache também que esse ano não vai ter muita expectativa a mais. Só que aquele ano para Nicodemos poderia ter sido o melhor ano da vida dele, gente. Porque a salvação estava ali. A salvação estava com ele. Estava ali, estava na frente dele. Isso para a gente, pensando, né, em 2020, esse ano, a salvação continua na nossa frente. A salvação continua aqui. Tiago, eu estou aqui na tua frente. Eu me fiz pecado justamente para estar na tua frente te trazendo essa palavra, te trazendo essa mensagem de salvação. O que eu faço com essa mensagem? Como eu reajo a essa mensagem? Eu tenho uma cópia dessa pintura no meu escritório, uma pintura de Geron, e ela retrata justamente os espetáculos que aconteciam, né, de cristãos sendo mortos nos primeiros séculos da igreja, e pessoas iam justamente para ver isso, né, e era um espetáculo. O nome dela é a Última Oração. Isso para mim, quando eu olho, sempre me lembra de que pessoas aceitaram o valor do reino e pessoas se tornaram expectativa por minha causa. Aceitaram que Deus se tornou expectativa e elas resolveram também aceitar o valor do reino e se tornar expectativa também
para mim. Quando eu olho para isso, eu me lembro desses irmãos nossos, sabendo que a morte estava chegando, mas porque muitas pessoas tinham expectativas neles, eles resolveram permanecer fiéis até a morte. Vida eterna, gente. Como é que a vida eterna muda a minha vida? Como é que o nascer de novo, o nascer do alto muda e transforma a minha vida hoje? Isso faz a gente pensar sobre pessoas. Que expectativas as pessoas têm em você? Como você atende a expectativa das pessoas? Jesus ele usa sinais. A gente vê lá em João 2, no início dessa mensagem a gente viu, que Jesus utilizou sinais para chamar a atenção das pessoas. Sinais religiosos, sinais que atendiam as expectativas das pessoas. Como que as pessoas veem sinais em você? Quais sinais as pessoas têm visto em você para colocar expectativas em você? Talvez sejam sinais financeiros, sim, porque isso chama a atenção das pessoas. Sinais relacionais, sim. Sinais de saúde, cuidar de pessoas, ajudar pessoas na sua saúde. Tiago fala que isso é a religião verdadeira, inclusive. Sinais religiosos. As pessoas têm visto isso em você. As pessoas podem colocar essas expectativas em você. Quais expectativas as pessoas têm em Deus por sua causa? O que você passa de Deus para as pessoas? O que as pessoas aprenderam de Deus através da tua vida, através do teu testemunho, através das tuas palavras, das tuas ações? Tiago, as pessoas falam, onde é que está Deus? Onde é que está Deus diante disso, diante daquilo? Gente, Deus é muito mais simples do que a gente pensa. Lembre a pessoa de que Deus, Ele está em ti. Diz para a pessoa, mostra para a pessoa, Deus está aqui, eu estou aqui. O que eu posso fazer por ti? Mas onde é que estava Deus quando aconteceu tal coisa? Deus estava lá na cruz, resolvendo o maior dos nossos problemas. Deus estava lá no céu dando o seu filho. Deus está fazendo, resolvendo o nosso problema. E Deus está aqui, Deus está em mim. E a expectativa de Deus está em ti também. A gente precisa mostrar isso para as pessoas. Quando eu estiver passando por um problema difícil, a expectativa de Deus é estar junto contigo. Sofrendo junto contigo. Deus ele se tornou um servo sofredor para que a gente não sofresse tudo que a gente tinha para sofrer, gente. O que a gente sofre é pouco, porque ainda tem a graça dele, tem a misericórdia dele agindo por nós. Isso não te dá um novo olhar para 2020? Isso me dá. Isso me mostra que 2020 está bem na metade. A gente está começando, vai começar o mês de junho. E, gente, tem muita expectativa para esse ano. No reino de Deus, o corona não parou, o reino de Deus. O reino de Deus continua avançando. Talvez a gente está olhando para o lugar errado. Ou se a gente está olhando para o lugar certo, a gente está olhando da maneira errada. A gente precisa ajustar as nossas expectativas no reino de Deus de acordo com o que Deus está fazendo no mundo. De acordo com o que Deus está realizando. E tem, gente, uma promessa que para mim é a promessa central relacionada à nossa vida terrena aqui e também à ação do mundo espiritual, que é a promessa que Jesus faz lá para Pedro, Mateus 16, 18. Quando ele institui a igreja, ele diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, o que podia estragar as expectativas da igreja está nas mãos de Deus. E Ele já prometeu que nada vai parar a igreja. As portas do inferno não vão vencer contra a igreja. A igreja vai continuar avançando. A igreja, independente da crise, independente do problema que está acontecendo no mundo, a igreja está avançando. O reino de Deus está vencendo. O reino de Deus está acontecendo. A vida espiritual está acontecendo. Pessoas estão nascendo de novo. Pessoas estão nascendo do alto. Essa é a coisa mais linda que pode acontecer, gente. E essa é uma coisa que está acontecendo aqui na igreja, aqui em São Leopoldo. Mas a gente não está tendo culto presencial. Gente, Deus está agindo na vida de pessoas. Deus pode estar agindo na tua vida agora. Deus está acontecendo o reino de Deus. A igreja está acontecendo. A igreja são pessoas.
Deus, gente, Ele quer mudar o sentido do nosso até quando. Lembra do início que eu falei sobre o até quando, né? Até quando, Senhor, vai isso? Até quando vai o corona? Até quando a crise financeira? Até quando esse problema nos relacionamentos? Senhor, até quando? Eu já não aguento mais. Deus, Ele quer mudar a nossa perspectiva, trazendo os valores eternos, os valores do reino, trazendo as expectativas certas para a vida da gente. Por isso, se o seu até quando ele estiver nas mãos de Deus, as suas expectativas passam de terrenas a eternas. Ou seja, o reino de Deus, ele passa a ser verdade, ele passa a ser real na sua vida. Até quando perde significado. Por quê? Porque Deus, eu vou viver aqui passando perrengue ou, sei lá, fazendo o que tem que fazer, até quando o Senhor quiser. E se for possível, me dá mais tempo, porque tem muita coisa para fazer. Deus, ele muda a perspectiva desse até quando. Senhor, até quando eu vou poder ajudar? Até quando eu vou poder me doar? Até quando o Senhor vai me dar tempo de vida para mim ajudar pessoas, para me envolver com pessoas, para me levar ao Evangelho, esse Evangelho da salvação? Deus, eu tenho pouco tempo. Me ajuda aí. Essa é a expectativa de Deus para a gente. E aí você se torna a expectativa de outras pessoas. Você é incluído no nós de Jesus, aquele nós que ele fala lá, que ele deixa claro que existe. Você passa a fazer parte desse nós de Deus, que é um nós sofredor, que é um nós servo, que é um nós que se doa, mas que ele se torna a expectativa das pessoas. Essa é a grande mensagem dessa mensagem. Isso a gente não vai continuar o texto, porque isso dá uma série. É muito rico esse texto. Mas o que eu queria trazer para vocês é justamente isso. Deus, ele tem muitas, milhares de expectativas para esse ano, que tá no meio ainda, e passa rápido. Deus, ele tem muita expectativa, gente, em pessoas. Ele tem muita expectativa de que nós nos tornemos expectativa de pessoas. Por isso, eu queria te incentivar. Pense em pessoas. Pense em pessoas. Pense para quem você pode se tornar expectativa hoje. Coloque esse nome em um lugar que você vai se lembrar todos os dias. Acrescente nomes periodicamente. Pense nisso. Pense que pessoas valem muito para Deus. Vamos orar? Deus, eu te agradeço, porque o Senhor dá um valor para a vida humana que a gente não merece. Eu sou muito grato ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado da gente, porque o Senhor tem, com a sua graça, né, nos dado tantas bênçãos que a gente nem merece. Sou muito feliz, porque o Senhor tem cuidado, inclusive, da teologia que a gente tem recebido. Muito grato ao Senhor por essa igreja, muito grato porque o Senhor tem usado pessoas aqui, no nosso meio. E muito grato, Senhor, porque o Senhor tem nos dado esperança, através da Tua palavra, através dessa igreja que tem agido pelos valores do Teu reino. A gente tem visto as pessoas se doando, as pessoas servindo, e isso nos edifica, isso nos faz entender, nos dá um monte de expectativas, porque a gente percebe que a gente está fazendo parte do reino. E como é bom, Senhor, fazer parte do Teu reino, como é bom ver outras pessoas envolvidas. Eu oro por todas essas pessoas, aqueles que fazem parte do nós, para que o Senhor continue fortalecendo, para que o Senhor continue animando, para que o Senhor continue usando. E para aqueles que ainda não fazem parte do nós, eu oro por eles, Senhor, para que o Senhor nos dê estratégia para alcançar eles. O Senhor nos dê estratégia para chegar até eles com esse amor que o Senhor tem por eles. E que a gente possa, Deus, dar o devido valor a eles, como o Senhor valoriza todas as pessoas. Deus, muito obrigado. Eu peço que o Senhor continue com a gente, continue nos usando, nos guiando, que o Teu Espírito Santo ele continue nos trazendo isso, essa mensagem central que é o Evangelho, que é o filtro para todas as nossas expectativas. É o Evangelho. É a cruz de Cristo.
a entrega do Senhor pelo seu Filho, por amor a nós. Nos ajuda, Senhor, a nos tornarmos a expectativa das pessoas, para que nisso a gente possa levar elas a Ti. Amém, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você hoje e durante essa semana e durante todo esse ano que a gente tem pela frente. Amém.